Agradeço a Deus por fazer parte deste momento tão especial para a nossa igreja, Igreja Metodista Wesleyana Central de Santana do Livramento, que está comemorando o seu Jubileu de Ouro. Meus pais chegaram aqui no ano de 1979, junto com as minhas duas avós maternas e eu também. Nesse mesmo ano, os quatro se batizaram e nós, desde 1979 até o dia de hoje, permanecemos firmes e fortes nesta igreja. Minhas avós já estão com o Senhor, mas meus pais são membros ativos, participativos dessa igreja. Em janeiro de 1986, eu tinha 11 anos, eu completaria 12 anos em maio, e eu fui acometida de uma hemorragia devido à minha primeira menstruação, que a ciência chama de menarca. Passou-se os dias, né, em janeiro, e esse sangramento começou a crescer, a aumentar, e numa noite eu desmaiei em casa. Quando eu desmaiei em casa, automaticamente, na hora, meus pais me levaram para o hospital e eu já fiquei internada. Resumindo, eu fiquei 15 dias internada, num braço com soro, no outro braço fazendo sangue, porque eu tinha perdido mais da metade do sangue do meu organismo. Então, chamaram um médico e o médico, eu fiquei 15 dias internada nessa primeira vez, e o médico me deu uma caixa de hormônio, né, via comprimidos, e para que eu começasse a tomar, e quando eu fosse tomando esses comprimidos, o sangramento ia parar. E assim aconteceu. Só que tem um ciclo, e aí quando terminou o número de comprimidos que eu deveria tomar, que eu já estava em casa, já tinha dado alta do hospital, novamente me veio o sangramento e novamente me veio a hemorragia. Lá foi nós para o hospital, minha mãe e as minhas tias que acompanhavam e outras tias que davam respaldo em casa para o meu pai. Eu tinha um irmão pequeno na época, mas a minha mãe deixou tudo e passava comigo no hospital. 15 dias. Eu não entendia muito, porque era muito criança, mas sabia que era algo sério que estava acontecendo comigo. Eu perdia muito sangue e fazia novamente soro na veia e colocava sangue no meu organismo. Novamente o médico repetiu aquela caixa de hormônio e aconteceu a mesma coisa. Na segunda caixa que eu tomei, que já estava em casa, que ela terminou, novamente me deu hemorragia. E nós orando sem saber, os meus pais orando sem saber, pedindo à igreja que orasse, a igreja em oração, aí eu fui internada novamente e eu lembro que isso já era março e era um dia muito quente e eu estava lá internada na cama do hospital e eu lembro que a irmã Eloá, naquele jeito que é peculiar, que lhe era peculiar, naquele jeito amoroso, naquele jeito puro, ela com aquele olhar de amor, ela chegou na beira da minha cama, conversou com a minha mãe, com a minha tia que estava ali comigo, e ela chegou na beira da minha cama e abriu a Bíblia e disse assim: minha filha, tu crê nessas palavras que eu vou ler para ti? E eu disse: creio. E eu, criança, sem entender muita coisa, disse: creio. E ela leu Isaías 53 e disse que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si. E orou. E ali eu já comecei a melhorar. No outro dia, pela manhã, a enfermeira chegou e disse para minha mãe: olha, o médico que costuma atender a menina não se encontra na cidade, ele está em férias. Mas chegou um novo médico, um ginecologista, há pouco na cidade, faz pouco que ele se formou também,
e se vocês gostariam que esse médico começasse a atender a Tatiana, então. Aí a minha mãe e a minha tia, né, que estavam juntos ali, concordaram e o médico veio me visitar. E ele disse que não necessitava de maneira nenhuma de hormônio, porque o meu organismo ele precisava de maturidade, precisava amadurecer, porque eu estava mudando de faixa etária. E foi o que aconteceu. E foi só através do repouso, sem nenhum medicamento, que eu me curei. E eu vi ali a mão de Deus, né? Hoje, quando eu penso, depois de todos esses anos, eu vi ali a mão de Deus, a mão do Senhor, e realmente Jesus levou sobre ele a minha enfermidade. E pelas pisaduras dele eu fui curada naquela hora, e Deus usou um médico, um novo médico, que graças a Deus suspendeu todo o medicamento, que ele falou que se eu seguisse tomando aquele medicamento ia ter sérias consequências, e uma delas eu não iria poder engravidar. Então eu louvo a Deus por esse episódio. Nessa igreja eu conheci o meu esposo, uma pessoa maravilhosa, que Deus me concedeu, que colocou ao meu lado. E do nosso casamento nós tivemos o Otávio. Menino maravilhoso também, uma preciosidade que Deus nos deu. E no ano de 2018, o Otávio, com 12 anos, numa tarde de inverno, chegou para mim e disse: mãe, eu estou com muita dor no lado. Muita dor na barriga, mas no lado. E eu estranhei aquilo ali, eu disse: Otávio, eu vi que não era uma coisa normal, não era uma simples dor de barriga, e eu disse: Otávio, vamos no plantão ali no CHS. Aí fomos, e aí o médico examinou e não pôde dizer muita coisa, perguntava se ele doía, e era um clínico geral. Aí ele disse assim: mãe, vem à noite, às 20 horas, porque troca o doutor e o médico clínico geral, e começa um pediatra, que é melhor para atender, para compreender o que está acontecendo em relação ao Otávio. E aí meu esposo chegou do serviço, nós fomos então lá novamente, mas para ser atendido pelo pediatra, e o pediatra viu que era necessário internar o Otávio, baixar ele naquele momento, e assim aconteceu. E ele continuava com a dor. Na mesma hora que nós fomos para o quarto, que o Otávio que já estava hospitalizado, eu enviei mensagem no WhatsApp para o grupo de casais aqui da igreja, que há pouco esse grupo tinha sido criado. Aí eu sentei no que eu pude sentar, eu escrevi, relatei tudo o que estava acontecendo. E naquela mesma hora, as pessoas... Porque eu sabia que se eu colocasse ali no grupo, os pastores também já ficavam sabendo, e alguns parentes meus que também frequentam aqui na igreja já iam ficar sabendo. E assim aconteceu. Na mesma hora foram várias e várias manifestações de carinho, e que Deus está conosco, e que começavam a orar, e que ia dar tudo certo, e aquilo traz um conforto, e a gente não se sente mais sozinho. Passaram 2 dias, o Otávio veio o resultado dos exames, mas não aparecia nada, e o Otávio somente com soro, e sem nenhuma alimentação oral, somente com soro pela veia. E quando foi a noite do segundo dia, um médico cirurgião que não conseguiu ver nada de resultado dos exames, e o Otávio seguia com a mesma dor. Ele disse assim: olha, eu vou dar alta porque não está aparecendo nada. E aí nós seguimos assim, o Otávio com aquela dor, sem comer nada. Quando a gente estava dando a alta na portaria, a esposa do outro cirurgião, que era ou é ainda o responsável pelo hospital na época, estava ali. E aí, na hora de dar a alta, eu relatei para o moço, para o atendente ali, e ela escutou tudo, e ela disse assim: não vão embora, eu vou falar com meu esposo, e ele vai atender o teu menino agora. Isso já eram 8 da noite, e do lado ali funciona o laboratório, de centro de imagens ali, que faz os exames, aí o médico, o outro cirurgião, esse esposo da senhora que estava sentada ali, atendeu o Otávio e solicitou que o técnico de imagem ali de fazer o exame fosse atender o Otávio. E assim aconteceu. Na hora fizeram uma tomografia computadorizada, e disse para o Edgar, para o meu esposo, que qualquer coisa, se
desse um resultado ali positivo, que de fato ele tivesse com apendicite, ele avisaria o Edgar e nós voltaríamos retornaríamos para o hospital. E passou uma hora e nós voltamos para o hospital, porque de fato o Otávio estava ali com o apêndice inflamado. E ele disse que não saiu nos outros exames, que foi uma ecografia, o de sangue, porque estava virado e estava completamente inflamado. E se deixasse passar mais um pouco, ia estourar e ia dar uma infecção generalizada. Então eu agradeço a Deus, porque Deus sempre no controle e enviou a esposa do médico ali para escutar minha conversa e mudar toda essa situação. No outro dia pela manhã, já 10h30, o Otávio fez a cirurgia e foi tudo bem. Aí quando foi, eu acho que 2h da tarde, ele já estava no quarto e passou bem todo o restante daquele dia à noite, mas no outro dia pela manhã começou a chorar muito de dor, porque o organismo dele não conseguia relaxar para ele poder fazer tudo aquilo que era necessário depois de um pós-cirúrgico, né, depois que o organismo relaxa. E a irmã Ângela Gobi constantemente comigo no WhatsApp, perguntando se estava tudo bem, e a minha mãe também, e eu tinha uma tia e uma prima junto comigo ali, e aí uma hora o Otávio não parava de chorar, e eu pedi, irmã Ângela, me socorre, por favor, eu não sei o que eu faço. E ela disse, não, Tatiana, nós estamos orando, toda a igreja está orando, nós estamos junto contigo, vai dar tudo certo. E o Otávio aí, ele ficou muito agitado, ele chorava, porque não passava aquela dor. E quando eu parei de falar com a irmã Ângela, o pastor Felipe chegou ali naquele quarto. Eu não lembro, mas ele deveria estar com a unção com óleo, ele conversou com o Otávio, e ele orou com o Otávio, e dali em diante, graças a Deus, o Otávio foi relaxando e foi voltando tudo normal e deu tudo bem. Quando foi à tardinha, Camila, nossa irmã aqui, também foi lá vê-lo, foi ver o Otávio, e nesse mesmo momento o médico chegou lá e deu alta. No outro dia pela manhã nós saímos. Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. Irmãos, eu cito esses nomes porque eu vejo que através desses nomes a igreja está representada, porque eu experimentei ali, né, nessas duas situações, nesses dois momentos difíceis, o amor de Deus através da igreja. E para culminar, para eu fechar, assim, esses testemunhos, quando no período de recuperação do Otávio, nos alegrou muito, porque era uma quinta-feira, agora não lembro, era uma quinta-feira à noite, e o Otávio estava em fase de recuperação, acho que fazia um dia ou dois que tinha dado alta, e a irmã Marta Cartana chegou lá com a classe da escola bíblica dos pré-adolescentes, e para fazer a escola lá em casa. Aquilo alegrou muito o Otávio, nos alegrou, porque vimos que, já que o Otávio não podia vir até a igreja, né, a igreja foi até o Otávio. Então eu sou muito grata por esta igreja, por todo esse tempo que eu estou aqui, são 45 anos, salvo algum problema da enfermidade ou viagem, mas ao menos uma vez por semana eu estou nesta igreja, glorificando a Deus pela obra que Ele fez na minha vida, na nossa família. Eu sou muito grato a Deus por esta igreja.